Olá, nós iremos iniciar nossa aula agora, falando sobre a grandeza escalar e grandeza vetorial. É importante a gente estar conhecendo essas grandezas porque dentro aí da física e também dentro da mecânica, especificamente na engenharia, nós trabalhamos com diversas grandezas e nós temos grandezas escalares. No caso aí, a grandeza escalar é uma quantidade que vai ser caracterizada por um número positivo ou negativo. E como exemplo, a gente pode citar aí a massa, o comprimento, o volume de um sólido. Já a grandeza vetorial, eu utilizo um vetor para estar representando essa grandeza e ela é uma quantidade que tem intensidade, direção e sentido. Como exemplo, a gente tem a força, o momento, aí para clarear, né, dentro aí dos conceitos que a gente precisa. Esses conceitos que a gente está vendo vão ser muito úteis para a resolução de problemas dentro da estática na mecânica. Bem, vocês estão vendo aqui a representação de um vetor. Eu tenho os dois eixos, o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. Esse vetor tem um ponto inicial aqui, ponto O, pode ser um ponto de origem, ponto zero, e um ponto P aqui na ponta da seta. E o que mais que eu tenho de informação? Novamente, a grandeza vetorial ela é caracterizada aí por uma intensidade. O que é a intensidade? Esse vetor V tem 10 unidades. Então, isso seria a intensidade desse vetor. Como exemplo, se fosse a força, poderia ser 10 newtons. Se fosse, no caso, um vetor de momento, newton vezes metro, 10 newtons vezes metro aí para essa situação. A gente pode ver que esse vetor tem um ângulo θ em relação ao eixo x. Ele vai fornecer para a gente, então, a direção. Com esse ângulo eu sei a direção desse vetor. E é importante, aí, no caso, para a força, por exemplo, qual que é a direção da força? Eu preciso ter um ângulo. E o sentido? Quem que vai caracterizar o sentido seria, então, a ponta da seta. Então, eu tenho esse vetor que vai representar uma grandeza vetorial e ela é caracterizada aí pela intensidade, direção e sentido. E acrescento mais um conceito que para a estática vai ser importante, que é a linha de ação. A linha de ação é uma linha aqui, no caso, que a gente está vendo, uma linha vermelha tracejada, passando sobre a seta, e ela então vai caracterizar para a gente a linha de ação desta grandeza aí. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido e até mais.